Tudo bom, alunos? Aqui é a professora Anália e na nossa aula de inglês nós vamos trabalhar sobre os pronomes relativos. Este conteúdo ficou dividido em duas partes. Então, na aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês 4 tipos de pronomes interrogativos e dou continuidade na próxima aula, ok? Em língua inglesa, eles são conhecidos como relative pronouns ou relative clauses, tá? Já na língua portuguesa, eles são conhecidos como subordinadas adjetivas. Eu não sei se vocês já trabalharam subordinadas. Em língua portuguesa, elas são divididas em subordinadas substantivas, adverbiais e as adjetivas. São utilizadas para qualificar ou identificar um termo dito anteriormente. Esse tipo de oração é utilizada para tornar o texto mais fluente e principalmente evitar repetições de palavras. Encontrando outra definição dos pronomes relativos, eu deixei aqui para vocês também. É um conectivo que une uma oração à outra, evita repetição de termos. Então, qual é a função do pronome relativo? Evitar repetição de termos ou você relatar um termo dito anteriormente, tá bom? Então, olha só, muitas das vezes são traduzidos como que, de que, o qual, cujo, onde, quando e assim por diante. Olha os exemplos que eu tenho aqui. This is the doctor, he helped you. Esse é o médico, ele ajudou você. Então, para não ficar essa repetição aqui, ó, tá? Aqui no caso ele foi substituído por um pronome pessoal, ele. Mas eu posso substituí-lo por um pronome relativo, que. E esse que é relacionando um termo dito anteriormente, que no caso, médico. Então, this is the doctor who helped you. Este é o médico que te ajudou, tá? Então, o pronome relativo ele tem essa função. O que acontece? Professora, mas eu conheço who e eu conheço that com outros sentidos de pronomes. Sim, o who também é um pronome para fazer uma pergunta. Quem? É um pronome interrogativo. Igual o that, que é um pronome demonstrativo. Só que o que vai acontecer, pessoal? Depende do contexto, depende da situação. Né? Através disso, esses pronomes, eles mudam a função deles. Quando eles estão no meio de uma oração depois do sujeito, eles mudam os sentidos deles, tá bom? Então, vamos lá. That, que. Então, a sua tradução, que. Quando que eu utilizo? Para falar de animais, coisas, pessoas. Ele é bem informal, tá bom? O who, que. Para falar de pessoas. Então, o who é utilizado para relacionar apenas pessoas. O it, que, para falar de animais ou coisas. Então, o it é utilizado apenas para relacionar animais, coisas, objetos, etc. O whom, a quem. Este whom eu vou deixar mais para trabalhar na próxima aula, tá bom? Então, só tenho uma ideia do que ele é usado. Ele é usado para indicar pessoas. O whose, cujo, cuja, significa posse, que algo é de alguém, coisas assim, para indicar uma posse. Com os exemplos que vocês vão ver adiante, vocês vão entender melhor. Então, olha aqui. Primeiramente, eu vou trabalhar com vocês hoje o that, o it, o who e o whose, tá bom? No caso, a função deles dentro de um contexto. Então, eu deixei bem explicado aqui para que vocês entendam a função deles, como eles funcionam neste sentido. Porque, como eu falei anteriormente, o that ele é um pronome demonstrativo. Em língua portuguesa, vocês conhecem ele como aquele, aquela, aquilo. Porém, o that não tem somente essa função. Ele tem também a função de um pronome relativo, que é utilizado para relacionar um termo anterior, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. The cell phone that I bought was on sale. O celular que eu comprei estava na promoção. Então, o that aqui, ele está tendo a função de um pronome relativo. O celular que, esse que está indicando quem? O celular. Então, eu posso usar ele nessa função, tá? Só que o that, ele é usado mais em contextos informais. Na verdade, mais no inglês falado, ele é muito usado, tá? Então, o celular que eu comprei estava na promoção. Esse que
eu coloquei aqui como that. Outro exemplo. The motorcycle that was involved in the accident was mine. The motorcycle that. A moto que. Esse que está indicando quem? A moto. Então, observa aqui a função do pronome relativo. Eu vou retomar o termo. Tá? Só que ele vai, como eu posso explicar para vocês, diminuir o sentido de uma repetição. Então, fica bem mais esclarecido, tá? Was involved in the accident was mine. A moto que estava envolvida no acidente era minha. O which. O which, ele tem o mesmo sentido, tá? Ele também significa que, só que ele é utilizado em contextos formais e ele tem a função de relatar objetos, animais e coisas. Então, eu vou usar o which para coisas, não pessoas. Então, eu vou relacionar sempre objetos, animais ou coisas com which. The cell phone which I bought was on sale. Repara que eu usei a mesma frase aqui, estão vendo? Porém, eu usei com which, para que vocês entendam o sentido do uso do which. Repara que eu estou me referindo a um celular, a um objeto. The motorcycle which was involved in the accident was mine. A moto que estava envolvida no acidente era minha. Olha o which aqui, ó. Gente, o que eu deixei bem explicado aqui? Repara que eu usei a mesma frase, porém mudei os pronomes relativos. Por quê? Porque tanto that como which podem ser usados para objetos, animais ou coisas, tá? Who. Ele também significa que, em língua portuguesa, também é utilizado em contextos formais. Só que o who, você vai utilizá-lo para se referir a pessoas, tá? Então, olha só. The man who you saw with me is an engineer. O homem que você viu comigo é um engenheiro. Então, nesse caso, eu estou relacionando quem? O homem. Então, o pronome relativo, neste caso, é o who, tá? The guy who lives next door is my friend. Então, o cara que mora ao lado é meu amigo. Então, esse who aqui está referindo a quem? O guy. The woman who was over there was a flower saleswoman. A mulher que estava logo ali era uma vendedora. Eu estou falando da mulher. Nesse caso, para se referir a ela, eu uso o pronome relativo who. Prestem atenção. Para se referir a pessoas, você também pode usar o that. Então, eu posso usar o that para me referir a coisas, objetos, mas eu também posso usar o that para me referir a pessoas. Então, olha aqui o exemplo. The man that you saw with me is an engineer. O homem que. Então, observe, gente. Eu também posso usar o that para me referir a pessoas. The guy that lives next door is my friend. The woman that was over there was a flower saleswoman. Eu posso usar o that. Eu posso dizer, então, que o that ele é um pronome coringa. Ele pode ser usado tanto para pessoas, como para coisas, animais e objetos. Ah, professora, legal. Então, na prova, eu só vou colocar that. Como eu falei, o that ele é um pronome coringa. Se você está ali numa conversação, né, numa comunicação, e você não lembra se você coloca o which ou se você coloca o who, você vai usar o that. Mas quando você tem uma atividade a fazer e a atividade pede para que você complete só com which ou só com o who, você tem que lembrar do uso de cada um deles, tá bom? Porém, de maneira informal, você pode usar o that, tá? O pronome relativo pode ser omitido. Quando? Então, ele pode ser omitido. O que é fazer uma omissão? É você escondê-la, tipo, ele não vai aparecer. Então, tem casos em que você pode ter uma conversa, né? Pode elaborar frases e omitir este tempo, e omitir este pronome relativo. Por exemplo, se após o pronome relativo vier um sujeito, pode-se omitir. Caso após o pronome relativo vier um verbo, não pode se omitir. Então, aqui, o que vai acontecer? Vocês têm que prestar atenção. Ó, na frase aqui, ó, the cell phone tinha o pronome relativo e depois vinha o sujeito. Nesse caso, eu posso omitir o meu pronome relativo porque depois dele vem um sujeito.
Tá entendendo? Então eu posso. Já no segundo caso aqui, ó, the motorcycle, eu não posso omitir o meu pronome relativo. Por quê? Porque depois dele vem um verbo, que é o verbo was. Quem não sabe é o verbo to be no passado. É o verbo is no passado, tá? Então, vocês têm que prestar muita atenção. Depois do meu pronome relativo, vai vir um sujeito ou vai vir um verbo? Se vier um sujeito, você pode omiti-lo. Se vier um verbo, você não pode. Então, olha aqui, tua vez. Your turn. The dress that she got as a birthday present didn't fit her. Fit her. Então, vamos lá. Nesse caso, pode-se omitir o pronome relativo? Olha aqui a frase. The dress, o vestido, that she got, que ela ganhou, as a birthday present, como presente de aniversário, didn't fit her. Não coube nela. Nesse caso aqui, gente, eu posso ou não posso omitir o meu pronome relativo? Vou deixar vocês pensarem um pouco. Se vocês colocaram que ele pode ser omitido, vocês acertaram. Por quê? Porque depois do pronome relativo tem um sujeito. Então eu posso omitir. Tá? Espero que vocês tenham entendido a questão da omissão do pronome relativo. Outras observações. Tá? Neste caso, pode-se omitir o pronome relativo. Então, olha só. Preste atenção aqui. Outras observações. Para especificar, dar uma informação extra, sempre coloque o pronome relativo correto de acordo com o sujeito. Então, eu vou colocar ali uma informação extra que é só para informar mesmo, só tem esse, né, objetivo, mas se eu não colocá-lo, não vai fazer mudança na minha frase. Estão entendendo? Então, quando você vai colocar ali uma informação extra, ela vem separada entre vírgulas, tá? Nas subordinadas adjetivas também tem essa diferença, tá? Elas são chamadas de subordinadas adjetivas explicativas, porque elas vêm entre vírgulas. No inglês também. Só que aqui não tem essa questão de dar nome para tudo, tá? O que eu quero que vocês entendam é quando vocês têm que realmente colocar aquele pronome relativo, você não pode omiti-lo e muito menos substituir por that. Então, olha só. Jack, who is from Ireland, speaks 4 languages. Eu tô falando do Jack. O Jack, que é de onde? Da Irlanda. Fala 4 línguas. Eu poderia apenas colocar aqui que o Jack fala 4 línguas. Eu não precisava especificar que ele é da Irlanda, mas eu quero especificar. Eu quero dar essa informação extra. Nesse caso, pessoal, eu tenho que separar a informação extra entre vírgulas. E quando ocorre isso, de separar entre vírgulas, eu não posso substituir por that, que é o tal do pronome coringa, não posso, e muito menos omitir aquele pronome relativo. Estão entendendo? Porque eu estou dando uma informação extra. Então, eu não posso omitir e não posso substituir. Olha aqui, outro caso. My friend's father, who is a teacher, will help us on the project. O pai do meu amigo, que é um professor, vai nos ajudar com o projeto, ou nos ajudará com o projeto. Prestem atenção, eu estou falando do pai do meu amigo. Eu não precisava especificar que ele é professor, mas eu quero colocar essa informação extra. Então, nesse caso, eu vou separar a informação extra entre vírgulas e vou usar o pronome relativo de acordo com o sujeito. Eu estou falando de uma pessoa. Neste caso, o meu pronome relativo tem que ser o who, tá? Agora, olha só. The machine which was bought in the older city was broken. A máquina que foi comprada em outra cidade estava quebrada. Eu também separei aqui entre vírgulas porque é uma informação extra, tá? Que foi comprado em outra cidade. Eu posso apenas falar que a máquina estava quebrada. Eu não precisava informar que ela foi comprada em outra cidade, mas eu quis informar. Então, eu usei o pronome relativo de acordo com o objeto, que no caso, máquina. A mesma coisa aqui. Billy's dog, which is a beagle, is sick. Aqui eu estou falando que o cachorro do Billy, fica até estranho,
que o cachorro do Billy, que é um Beagle, eu tô falando a raça do cachorro, que tipo de cachorro que é, que raça que é, ele é um Beagle, está doente. Eu poderia colocar essa informação extra? Poderia. Eu poderia não colocá-la? Poderia, mas é bom que, neste caso, é muito importante que tenha o pronome relativo aqui na informação extra, tá? Porque senão até fica meio estranho, vai dar um sentido duplo aqui. Mas mesmo assim, gente, olha só, ele é separado entre vírgulas. Eu acho que essa parte eu espero que você tenha entendido legal. Whose significa cujo, cuja, cujos, cujas. Nos pronomes possessivos em língua portuguesa, esse cujo, cuja e assim por diante, eles estão ali para indicar uma posse. Em inglês também, tá? Ele vai ser usado tanto para pessoas como para coisas. Então, é mais fácil de usá-lo, vamos dizer. He's the man whose dog was lost. Ele é o homem cujo cão estava perdido. The man whose son was sick wants to talk to you. O homem cujo filho estava doente quer falar com você. The house whose windows are open is for sale. A casa cujas janelas estão abertas está à venda. Então observe que cada frase dessa daqui, gente, ela tá dando um sentido de posse, né? Então vocês vão entender pelo contexto que é o pronome whose que faria mais sentido. Aqui são os exercícios. Vocês também estão recebendo ele em um outro arquivo separadamente para quem quiser imprimir, responder na própria folha ou assim por diante, tá? Então aqui o que está sendo pedido? Você vai completar com which, com o who e com o whose. Nada de that neste exercício, viu, pessoal? Somente esses 3 pronomes relativos. Então, vocês vão ter que encontrar o sentido pelo contexto. Professora, eu vou ter que traduzir? Sim, porque senão você não vai conseguir encontrar o sentido, tá bom? Neste segundo exercício, ele pede apenas para completar com who e com whose. Lembram que o who é utilizado para sujeito e o whose é utilizado para indicar posse. No exercício 3, o que vai acontecer? Vocês vão precisar reescrever a frase e utilizar um pronome relativo de acordo com o sujeito. Olha, eu deixei um exemplo aqui. The bike is broken. It is in the garage. A bicicleta. Então, se eu estou falando da bicicleta, qual é o pronome relativo que vai fazer mais sentido? O which, porque ele é usado para objetos e coisas, etc. Então, eu vou acrescentar o meu pronome relativo e vou terminar minha frase. Então, olha só. A giraffe is a big animal, tá? Então, uma girafa é um animal grande que come folhas. Pessoal, lembra? Aqui, ó, esse it, ele está indicando quem? A girafa. Qual que é a função do pronome relativo? Tirar esse sentido repetitivo. Então, esse it aqui, ele não vai ser copiado novamente. Vocês vão colocar lá, a giraffe is a big animal, vem o pronome relativo, de acordo com o sujeito, it lives, tá? Então, esse aqui, ó, ele tá dando sentido de repetição. Você tem que tirar esse sentido de repetição, tá bom? Mike is wearing a cap. O Mike está usando um boné. O boné é grande para ele. Vocês vão repetir de novo a palavra boné aqui? Não, né, gente? Qual é o sentido do pronome relativo? Diminuir essa repetição. Então, Mike is wearing a cap, pronome relativo, is too big for him. Tá? Eu acho que aqui vocês conseguiram entender, né? Não pode ficar aquele sentido repetitivo, tá bom? 4. Aqui vocês vão completar com who e com which. Aqui já está bem especificado, tá? O who é para pessoas e o which é para coisas. Vocês têm que ver quem é o sujeito e vai completar. Essa é bem fácil. Exercício 5. O que vai acontecer aqui no exercício 5? Aqui é um modo de repetição para a aprendizagem de vocês. A número 1, no caso, a número 1 não, né? O exemplo tem aqui, ó, ele já está feito. Então, now
Look at the picture and write the sentence beginning with I found. I've found. I've found significa eu encontrei, eu achei, tá? Então, a primeira tá aqui, ó. I found the book which was under the pillow. Eu encontrei o livro que estava debaixo do travesseiro. Então, lembrando, gente, que aqui vocês vão também estudar as preposições em inglês, as prepositions. Nós temos on, que significa em cima. Nós temos in, que significa dentro. Nós temos in front of, que significa na frente. Nós temos behind, que significa atrás. E o under, que significa embaixo. Então, vocês vão relembrar também as prepositions em inglês, ok? Vocês sempre vão começar com a expressão I found. Ó, número 1. Student card. Então, você vai ter que falar que você encontrou a carteirinha em cima da carteira de estudante. Então, olha só. Por exemplo, I found the student card was on, que quer dizer em cima, the desk. Então, vocês vão colocar lá, eu encontrei a carteira, né, o student card, que estava. Qual que é esse que estava? Eu tô falando da carteira de estudante, não é? Então, I found the student card which was on the desk. Vou repetir de novo. I found the student card which was on the desk. Então, eu encontrei a carteirinha ou student card que estava em cima da carteira ou em cima da mesa. Que, né, em inglês você também às vezes pode referir a desk como table, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. A mesma coisa no número 2. O número 2 também está em cima da table. Aqui sim, table, tá? Então, como é que vai ficar lá número 2? I've found the calculator which was on the table. E assim por diante. Vocês vão reescrever assim, que eu quero dizer. Vocês vão elaborar as frases utilizando as preposições e sempre iniciando essas frases com I've found, tá? Então, school bag. Qual é a posição que a school bag está aqui em questão da cadeira? Sneakers, que são tênis. Onde que estão os sneakers? Em cima, embaixo, do lado? Onde? CD. Onde está o CD? T-shirt. Onde está o t-shirt? Entenderam? Então, vocês vão reescrever essa expressão I found, sempre vão iniciar com essa expressão e vão colocar ali o objeto que é e qual o pronome relativo. Gente, aqui nenhum deles está se referindo a pessoas. Então, vocês sempre vão usar o pronome relativo which, porque não tem pessoas aí, certo? Isso aqui é questão de treino mesmo, tá? É para você treinar mais a questão da escrita. Eu vou depois ver para marcar uma aula com vocês, uma videoaula, né, uma conferência pelo Meet, para trabalhar com vocês a conversação e práticas de conversação, tá bom? Mas isso aí depois eu vou ver certinho uma data e vou deixar lá para vocês. Gente, eu espero ter ajudado, eu espero que vocês tenham conhecido, né, os sentidos dos usos, entendido melhor cada um deles, que essa aula proporcione para vocês um bom conhecimento e vocês sabem que precisando, qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Bons estudos e até a próxima aula.